A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa especial Testes em Animais. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Ethel Rudnitsky e está no ar a primeira parte do programa especial sobre testes em animais. Estou aqui com o Thiago Aguiar. Como vai, Thiago? Olá, Ethel. Olá, ouvintes. Testes em animais é um assunto muito polêmico. É mesmo, Thiago. No programa, abordaremos 3 diferentes aspectos desse assunto: os limites éticos dos testes, o avanço da medicina e, por fim, as alternativas a esses testes na área de cosméticos. Para comentar mais sobre o tema, chamamos 2 convidados especiais. A farmacêutica bioquímica professora doutora Cristina Boxan, membro do Comitê de Ética de Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Cristina Boxan é formada pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Paulista, exerce atividades de docência e pesquisa de tecnologia de alimentos no Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e participa como membro do Comitê de Ética de Uso Animal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas também da USP. E Jorge Guimarães, nutricionista e ativista pelos direitos animais. Jorge dirige a ONG Vedas, grupo presidido por ele e com ações de destaque do movimento animalista no Brasil e no exterior. Vegetariano desde os 4 anos de idade e vegano há 24 anos. É membro fundador da Sociedade Vegana. Como nutricionista, dedica-se à pesquisa, aconselhamento e consultoria em nutrição vegana. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Olá, Cristina. Olá, Jorge. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Programa especial Testes em Animais. Limites éticos dos testes. Este ano, completam 10 anos da criação da Lei Arouca, que regulamenta o uso de animais na ciência e no ensino. Por isso, estamos fazendo esse especial. A nossa repórter Mariana Vick fez um panorama sobre a legislação e os limites éticos em testes com animais. Escute agora. Você sabe quais são as regras para experimentação animal no Brasil? A prática, caracterizada pelo uso de animais como cobaias em testes para novas descobertas da ciência, é regularizada pela Lei Arouca. Sancionada em 2008, a Lei nº 11.794 estabelece como deve ser o uso de animais não humanos em atividades de ensino e pesquisa científica. Suas regras são importantes porque mostram quais são os limites legais e éticos em experimentos como esses, que despertam discordâncias profundas entre cientistas e ativistas de defesa dos animais. Se, por um lado, a experimentação animal é às vezes indispensável para comprovar a eficácia de um novo remédio ou de uma nova cirurgia, há quem considere a prática cruel e prejudicial à vida e à saúde dos animais. Um exemplo não tão recente, mas ainda emblemático dos problemas que os testes em animais podem representar aconteceu em 2013, quando cerca de 200 cães da raça Beagle foram resgatados num laboratório de cosméticos denunciado por maus tratos. A reportagem conversou com Carlos Frederico Ramos de Jesus, coordenador do Grupo de Estudos de Ética e Direito Animal da Faculdade de Direito da USP. Ele mostra por que casos como esse geram comoção. É a ideia dos animais como sujeitos de direito. Quando a Constituição coloca no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que é proibida a crueldade contra animais, ela já está considerando que o animal é um sujeito, né? Ou seja, é alguém contra quem não se pode dispensar um tratamento cruel. Você não pode ser cruel com uma coisa, por exemplo, uma coisa não tem senciência, não sente dor, né? E a senciência é a base para se considerar o animal como sujeito de direito. Ele não é simplesmente uma coisa inerte, mas sim um ser vivo capaz de sentir dor e, portanto, um sujeito. A Lei Arouca estabelece as seguintes regras para experimentação animal. 1. O número de animais utilizados para um projeto deve ser o mínimo indispensável para produzir um resultado conclusivo. O mesmo vale para o tempo de cada experimento, que não deve se estender. 2. Os animais devem receber cuidados especiais antes, durante e depois dos testes. Além disso, não podem ser reutilizados depois do fim da pesquisa. 3. Nas instituições de ensino, os procedimentos em animais, sempre que possível, devem ser gravados, para se evitar a repetição desnecessária. 4.
Todo teste que causar dor ou angústia deve contar com anestesia adequada, e os experimentos cujo objetivo seja estudo relacionado à dor e à angústia exigem autorização específica de um corpo de cientistas. 5. Sempre que for recomendado ou ocorrer intenso sofrimento, o animal deve ser submetido à eutanásia. Só podem realizar testes em animais as instituições credenciadas pelo CONSEA, o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse conselho é formado por médicos, cientistas e um membro da Sociedade Protetora de Animais. Ele vigia o cumprimento da Lei Arouca. Para receberem autorização, os estabelecimentos devem criar conselhos de ética internos, que também precisam ser compostos por veterinários, cientistas e um representante da Sociedade Protetora de Animais. O pesquisador Carlos Frederico Ramos de Jesus critica a Lei Arouca por não estabelecer limites mais definidos para os testes em animais. Segundo ele, a legislação brasileira ainda é vaga. É uma cláusula aberta, né? Ele fala, se puderem vir bons benefícios, né, para a ciência, benefícios consideráveis, é possível até impingir dor intensa ao animal. Antes, tem um outro artigo que fala que tem que usar anestésico para que o animal não sinta dor, mas se essa dor intensa for necessária para o resultado do experimento e do experimento puder vir um bom benefício para a ciência, então pode impingir o sofrimento. Quer dizer, o que é um bom benefício para a ciência? Atualmente, as instituições que transgridem a Lei Arouca estão sujeitas a punições que vão desde advertência e multa até a interdição do laboratório. Mas, enquanto parte das questões ainda não está resolvida no marco legal, dilemas éticos dos testes em animais continuam em debate. Afinal, nós devemos tolerar o sofrimento de animais em testes? É possível substituir completamente os animais nesses experimentos? Nem sempre os resultados obtidos em animais são os mesmos obtidos nos homens. Sendo assim, não seria melhor testar os produtos em humanos? Ou ainda, é justo os animais sofrerem para a obtenção de medicamentos que nos beneficiarão? Ou os testes também podem beneficiar os animais? Tentaremos responder a essas perguntas no programa de hoje. Programa especial Testes em Animais. Limites éticos dos testes. Trabalhando com animais, existem questões éticas ainda não resolvidas por lei, na sua opinião, Cristina? Acredito que sim. Eu acho que a participação da comunidade, a participação das pessoas em geral, inclusive dos ativistas, traz à luz alguns conceitos éticos que nós pesquisadores, às vezes, tentamos ver dentro da pesquisa que a gente está desenvolvendo, minimizar a dor, sofrimento, mas quando a gente vê ao longo da história, muitos conceitos éticos que nós temos hoje e de melhoria de saúde dos animais, de formas de eutanásia, antigamente não eram vistos como problemas, não eram vistos como falta de ética. Então, eu acredito sim que conforme vão passando o tempo, novos conceitos éticos vão surgindo e essas leis vão se modificando. Obrigado, Cristina. Jorge, qual a sua avaliação sobre a Lei Arouca? Ela é suficiente para proteger os animais dos maus tratos? De forma alguma, né? A gente batalhou bastante em 2008 para tentar impedir que a Lei Arouca fosse aprovada, porque ela vem para colocar ordem numa indústria, né, que já está com o seu tempo passado, né? O que havia é que haviam apenas algumas regras que deixavam essa indústria muito vulnerável. Então a gente, enquanto ativistas, a gente até conseguia impedir alguns estabelecimentos. Antes da Lei Arouca, o Vedas chegou a conseguir fechar, né, embargar um curso de vivissecção, por exemplo, porque não havia uma regra clara que protegesse essa indústria. E na medida em que essa proteção se tornava mais efetiva em outros países, ou seja, passou a haver, ao longo dessa década de 2000, mais restrições ao uso de animais nos Estados Unidos, na Europa, os países precisavam buscar alguém que fizesse essa função de quintal, né, que o Brasil está sempre disposto a ser, só que precisava de uma segurança, né, uma segurança legal e jurídica. Então aí veio a Lei Arouca para colocar limites claros, né,
para blindar essa indústria. Claro que sob o pretexto, né, o argumento de que isso seria bom para os animais, porque ao mesmo tempo que essa indústria quer se proteger, ela também sabe que a maior parte da opinião pública é contra, né, qualquer coisa que envolva crueldade em relação aos animais. Então ela vem toda vestida, né, e travestida como se fosse uma lei que visa o bem-estar do animal, inclusive um desses pontos sendo a criação dos comitês de ética que dão essa impressão falsa, né, de que os animais estariam então assegurados, né? Os comitês de ética, por exemplo, eles já vêm como voto vencido, né? O voto é por maioria, se aquele experimento passa ou não, e por regra, né, é sempre uma minoria que vai, de entidades, associações de proteção animal, que vão integrar esse comitê. Então elas estão lá, na verdade, só para dar o aval, né, para dar porque por mais que elas sejam contra aquele experimento, são os viviseccionistas, os outros membros que vão concordar que ele vá adiante, mas vão poder dizer, não, mas tem um comitê de ética. Tem um comitê de ética que é dominado por aqueles que têm interesse no experimento e não no bem-estar do animal. Sobre esses comitês, Cristina, você acha que eles são efetivos no combate às irregularidades nos testes? Acho que são efetivos, sim, dentro do que a gente tem hoje da legislação. Cada projeto, todas as instituições de pesquisa e ensino que tem por obrigatoriedade a CEUA, nós avaliamos cada projeto individualmente e todos os experimentos que são realizados nesse projeto. E dentro disso, nós temos a conduta dos 3 R's, que é de redução, de substituição. Então, quando a gente tem alguns experimentos que podem ser substituídos por modelos não animais, esses experimentos eles são solicitados para que sejam alterados no projeto. Então, eu acredito que a CEUA tenha bastante importância assim, em redução do número de animais. E nós temos a participação de ONG, participação de veterinário com voz ativa, bem atuante dentro do Comitê de Ética na Farmácia. Jorge, você comentou de outros países. Pela sua experiência, tem algum modelo que o Brasil pode se inspirar com melhor utilização de animais nas escolas e laboratórios para você dizer para a gente? Sim, inclusive isso já está até passando pelo nosso legislativo aqui, né? O Estado de São Paulo aprovou, faz poucos meses, uma lei que proíbe o uso de animais no ensino, né? Por exemplo. Proíbe completamente o uso de animais no ensino. Infelizmente, o governador Geraldo Alckmin vetou, né, essa lei, não sancionou, e agora a nossa Assembleia Legislativa está se articulando, né, para poder derrubar esse veto. E foi interessante porque nesse ínter, então, né, desde o veto e agora enquanto tenta se reverter isso, foi instaurada uma CPI na Assembleia Legislativa, né, uma comissão parlamentar de inquérito, e vários reitores de universidades ou professores, coordenadores de departamento, foram chamados para depor, né? A CPI é um inquérito, né? E a gente tem algumas regras da Lei Arouca, mas a gente tem também uma lei mais antiga, que é a Lei de Crimes Ambientais, né, no Brasil, de 1998, que no seu artigo 32 considera como crime qualquer experimento que seja feito com animais quando há métodos substitutivos. Né? O CONSEA, depois, né, para tentar até contornar essa lei, conceituou os métodos alternativos ou substitutivos de uma forma que inclui a redução, como se a redução no número de animais fosse um método alternativo. E não é, né? Não era em 98, quando a lei foi criada, e não é em nenhum outro país. E muitos promotores e juízes continuam não considerando como tal quando vão olhar. Mas, enfim, então todas as pessoas que foram depor, eu acompanhei, né, todas as CPIs lá presencialmente, foi perguntado pelos deputados e até por promotores de justiça que estavam presentes, você consegue enumerar para mim algum experimento que é feito na educação, graduação e pós-graduação, que não tenha um método substitutivo, e nenhum deles enumerou. Claro, uma CPI a pessoa não pode mentir, né? Quando está dando uma entrevista, quando está, enfim, fazendo palestras, isso pode ser lidado de uma forma, mas aí não teve nenhum, né? A gente vai ter acesso a esse relatório mais tarde, aí nesse ano, nenhum que falou que havia algum experimento para o qual não houvesse um método substitutivo. Portanto,
todos os experimentos que estão acontecendo, pelo menos nessas universidades, e quero crer que em todas, né, haviam ali reitores de universidades como a Unesp, por exemplo, né, que tem uma rede grande, né, e muitos experimentos acontecendo. Se não há nenhum experimento que demande método substitutivo e é crime fazer um experimento quando há método substitutivo, né, a gente pode dizer que está já pela legislação brasileira. Você pediu para me inspirar em legislações externas, mas a gente já tem na legislação brasileira regras muito claras. O que acontece é que elas não são levadas pelo executivo, né, não são levadas a sério. Né, mas a gente tem vários crimes acontecendo nas universidades agora pela lei vigente já há 20 anos. Programa especial Testes em Animais. Limites éticos dos testes. Uma pergunta mais aberta, e aí primeiro o Jorge, depois a Cristina, mas a pergunta é direcionada aos dois. Até que ponto os animais são sujeitos de direito, têm direitos da mesma maneira que os seres humanos? Do ponto de vista legal, né, na nossa atual Constituição e conjunto de leis, os animais não são sujeitos de direito. A gente tem já leis francesas, né, que reconhecem isso, enfim, alguns avanços no exterior. No entanto, no campo de vista filosófico, né, que é aquele que inspira o direito, né, que geralmente é onde você vai ver para onde o direito está caminhando, né, aquilo que hoje ainda não é lei, mas já é bastante discutido ou aceito na filosofia, é o que a gente espera para onde a gente vai evoluir do ponto de vista legal também. Né? Mas eu entendo que, do ponto de vista filosófico, né, portanto, e não do ponto de vista legal, já que ainda não é lei nesse tempo, que os animais são, sim, sujeitos de direito. Né? Eles têm interesse na sua vida e na sua liberdade, isso é óbvio. Né? Basta qualquer um que tenha um animal em casa sabe disso, ou quem quiser observar um animal selvagem também, né? Nem que seja passar de carro perto de uma galinha que está na estrada, ela está interessada na vida, na liberdade dela, ela vai fugir, né, daquilo. E não há como você manter um animal no laboratório, ou num zoológico, ou num circo, ou sendo ali matéria-prima para produzir alimentos, de modo a considerá-lo como um sujeito de direito, né? De modo a considerar que ele está, de fato, tendo sua vida e sua liberdade respeitada. Existem regras que vão tentar dar um maior bem-estar para essa exploração. Né? É como que uma lei que reduziria as chibatadas dos escravos humanos, né? E não que os libertasse. Né? Então, vamos explorar de uma maneira mais humanitária ou algo do tipo. Então, sendo sujeitos de direito, né? Tudo que a gente está fazendo com os animais hoje em dia está errado. E são sujeitos de direito porque quem disse que não são? Né? Foi um texto religioso, foram leis escritas pelo próprio animal humano, né? É de onde que a gente tira essa ideia de que nós teríamos o direito de subjugá-los, de explorá-los, de fazermos o que a gente bem quiser ao seu bel prazer. Ao nosso bel prazer, desculpe. Quando a gente fala em filosofia e a gente compara com a parte científica, são dois conceitos que não tem como entrar em acordo. Então, quando a gente fala filosoficamente, eu concordo com o Jorge. Quando a gente fala cientificamente, eu não concordo, eu discordo. Quanto ao uso de substituição por métodos alternativos do uso animal, nós temos muitos métodos que podem ser substituídos, mas nem todos. Então, quando nós trabalhamos com toxicidade, com descoberta de novos medicamentos, com descoberta de princípios ativos que nós não temos noção do que de fato vai acontecer, não existem métodos alternativos que sejam capazes de substituir o experimento em vivo. Então, avaliando a parte filosófica, não vale a pena sacrificar um em função do todo. Avaliando a parte científica, sim, vale a pena sacrificar um em função do todo, para trazer o conhecimento, para a gente conseguir, em laboratórios credenciados por boas práticas, desenvolver métodos alternativos e, no futuro, conseguir substituir nesses métodos alternativos dos novos produtos desenvolvidos e deixar de usar os animais para aqueles produtos desenvolvidos. Quando são princípios ativos novos, nós não temos métodos alternativos que sejam validados. Então, dependendo do grau de toxicidade, vale a pena você expor o ser humano para aquele teste ou vale a pena sacrificar um animal que, sim, tem o seu direito adquirido
de forma filosófica, de forma efetiva, e por isso a gente tenta reduzir ao máximo o sofrimento, tenta reduzir ao máximo o número de uso de animais e tem um consenso e fiscalização do Comitê de Ética de Uso Animal dentro dos biotérios, dentro do treinamento das pessoas que vão trabalhar com esses animais, para poder trazer o bem-estar, como o Jorge falou. Você não pode dizer que dentro da gaiola um animal tenha um bem-estar, mas dentro dos conceitos que a gente tem para aquele modelo, no momento que nós temos hoje, sim, ele tem o melhor que a gente pode oferecer hoje. Se eu puder responder claro, rapidamente, né, essa questão do se vale a pena sacrificar um para salvar o outro, ou se vale enfim, né, foi vale a pena mesmo, né, a palavra que a Cristina usou. Então, vale a pena para quem? Né? Se a gente estivesse falando de um animal humano, a resposta seria certamente que não. Né? Vale a pena sacrificar um grupo étnico pela melhor do outro, ou vale a pena... se são crianças que nasceram com retardo mental, então pode, né? Porque eles não vão poder desfrutar da vida da mesma maneira. Enfim, claro que eu estou falando coisas absurdas aqui, não estou defendendo nenhuma dessas, mas a gente jamais aceitaria, por mais diferente que fosse a condição de um ser humano. E é uma pergunta que vem do especismo, né? Então eu citei, poderia ter dado exemplos racistas ou sexistas, né? Que seria uma forma de discriminação, né? Então, o especismo, né, essa ideia de que a gente teria mais direito sobre o outro, ou vale a pena sacrificar a vida, a liberdade, não é só a vida e a liberdade, mas eles vão passar por experimentos bastante dolorosos, né? Então, torturar, né, praticamente esses animais, para um benefício nosso, a resposta só é sim quando a gente entende que a gente está num pé de igualdade muito diferente, que nós teríamos mais direitos do que eles, ou que eles teriam, portanto, não seriam sujeitos de direito. E... quem é que determina? Né? A gente não debateu isso com os animais ou com o representante dos animais. Né? A gente simplesmente conclui que vale a pena porque a gente pode, porque a gente tem mais tecnologia, mais força, a gente tem um domínio sobre eles. Ainda assim, né, a própria colocação desse aparente paradigma é uma retórica que a indústria da vivissecção já usa há bastante tempo, que vamos dizer até uma retórica terrorista, né? De uma frase clássica, e existe até outdoors com isso, né? Você sacrificaria a vida do seu filho para salvar o cão, né? Como se submeter aquele animal ao experimento poderia salvar a vida de alguém. E não é bem assim, né? Os humanos, eles são sim cobaias sempre mais adiante no experimento. Né? Cerca de 80% dos medicamentos que chegam ao mercado já sendo vendidos, né, de maneira comercial, são então retirados porque têm efeitos adversos no ser humano. Isso justamente porque os efeitos que eles vão ter no animal é muito diferente. Né? Se a aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, tivesse testado em animais, na época não era, a gente não a teria, né, porque ela mata gatos. Uhum. Né? A morfina, ela excita cavalos, ao invés de deprimir o sistema nervoso deles, é um excitante, né, do sistema nervoso. Então, tantos medicamentos que hoje a gente utiliza, que teriam sido vetados na experimentação animal, e tantos que a gente vem a utilizar porque passaram na experimentação animal, e eu estou falando da maioria das substâncias, que então precisam ser retirados do mercado porque causaram danos. No entanto, a indústria se protegeu. Porque a gente fez tudo, a gente seguiu todos os protocolos animais, não estão sujeitos a processos pelos malefícios causados por esses medicamentos, porque é esse o protocolo. Né? Eles fizeram o que estava ao alcance deles. Em muitos casos, tem maneiras, sim, só que elas seriam muito mais custosas. Né? Então, é muito mais fácil você induzir uma disfunção visual em chimpanzés, como acontece, e aí fazer experimentos, do que você percorrer todo um estado ou alguns estados acessando, colocando uma intervenção, acessando o resultado daquela intervenção em crianças ou adultos que, espalhados, né, por uma região geográfica enorme, têm aquela mesma condição. Né, num ambiente menos controlado, mas que vai custar muito mais caro, vai levar mais tempo, e muitos também desses resultados não poderiam ser patenteados, né, já que não foram testados na propriedade de ninguém e assim por diante. Então, é uma falácia, né, dizer que há métodos, que isso é mais seguro, né, que seria mais seguro testar nos animais para depois testar nos humanos. Os humanos já são hoje, mesmo com os modelos animais cobaias, e no final das contas eles acabam servindo ao interesse da indústria, que poderia também desenvolver coisas, só que de uma maneira mais cara, portanto teriam menos lucro, né, se não utilizassem modelos animais.
Essa aqui é uma tréplica, Cristina. A gente está discutindo a parte filosófica também. Então, é muito difícil a gente entrar num consenso nesse ponto. É que falar da parte filosófica parece que está querendo tornar uma coisa utópica ou romântica, né? Por isso que eu Não. passei rapidamente pela parte filosófica, estou falando de dados de que, de fato, esses testes não são... Fazer a translação do uso animal para o uso humano tem as suas dificuldades. Fazer a translação nos experimentos dentro da própria espécie humana, quando a gente trabalha com crianças e com adultos, por exemplo, já tem diferenças que são significativas e você não consegue fazer a translação desses resultados. No entanto, existem alguns sistemas que a gente consegue acessar e estudar e entender pela utilização de animais e que a gente não teria esse acesso se não fosse por essa utilização. Então, é uma parte de aprendizado e de pesquisa básica que a gente não tem como crescer de outra forma. É um mal que ainda é necessário. Eu acredito que com o desenvolvimento, a gente tem a tendência de usar cada vez menos animal. Por exemplo, no começo do século usavam os cachorros de rua para treinar sutura em faculdades. Hoje não se usa cachorro recolhido em rua para hipótese alguma. Então a gente tem a evolução. Que é fundamental. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter a participação dos ativistas, trazendo várias informações e trazendo outras oportunidades que quem está no dia a dia da prática de experimentação animal acaba não tendo a possibilidade de ver. E quando a gente recebe essas informações, a gente começa a trabalhar a substituição. Então, no comitê de ética, quando a gente tem o substituto ao animal, o experimento é barrado. E a gente solicita essa substituição. Mas existem alguns sistemas que você não tem como fazer acesso sem ser com experimentação animal ainda. Então, e assim, são discussões que tomam muito tempo dentro do comitê de ética. Desde da forma de anestesiar, da forma de manipulação, da forma como aquele animal vai estar sendo contido, o treinamento que os pesquisadores têm que ter para poder ter acesso ao animal. Número de animais, a gente reduz o máximo que a gente consegue, a gente bloqueia muitos projetos. E eu acredito que a tendência é substituir o máximo e desenvolver métodos alternativos ao uso de animal. Mas, por enquanto, ainda não é possível substituir em tudo. Sempre bom escutar que existe esse interesse, esse cuidado de ter melhorias, né, na forma de tratar os animais que estão ali, mas isso não pode de forma alguma representar que assim está bom. Não, né? de forma alguma. Então a gente ainda tem que olhar para como que a gente pesa se vale a pena. Vale a pena para quem? Vale a pena para quem teve mais força, mais tecnologia, mais poder. E não para aquele que de fato é a vítima. Né? Para ele nunca vale a pena. Para ele nunca vale a pena. Mas como a gente consegue ter acesso a essas informações? Ainda é o único meio que a gente tem. A gente pode... Existem muitas formas, né, mas que elas são mais caras e às vezes a tecnologia simplesmente não está disponível ainda naquela instituição e aí acaba sendo o vale a pena por causa de um custo, né? A gente não tem essa tecnologia disponível aqui, mas ela existe, né, porque ela é inalcançável, né? Então vamos usar os animais e também, talvez em alguns casos a gente tenha que simplesmente abrir mão desse resultado, né? Porque quem nos deu o direito. Mas, reforço, não é o caso na maioria das vezes, né? Existem tecnologias disponíveis que por questões meramente econômicas, seja porque a tecnologia é cara, ou seja porque vai ser mais lucrativo de outra forma para a indústria, que no final se beneficia dessas pesquisas, e não vale a pena. Muito obrigado pela participação de vocês dois nesse debate sobre testes em animais. Esse programa contou com a coordenação de Vitória Del Pintor e produção de Arthur Aleixo. As reportagens foram feitas por Mariana Vick, Vinícius Crevillari e Carolina Monteiro. Você ouviu a primeira parte do programa especial sobre testes em animais. A segunda parte será transmitida na semana que vem. Eu, Éter Rudnitsky e meu companheiro de mesa, Tiago Aguiar, ficamos por aqui. Até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.